vastidão da Rússia Oriental, com suas florestas densas e montanhas geladas, é um cenário onde a criação de Deus se manifesta em toda sua glória. Neste ambiente intocado, habitam alguns dos predadores mais poderosos e fascinantes da Terra, como o majestoso tigre siberiano e o raro leopardo do Amur. Cada espécie aqui desempenha um papel vital no equilíbrio da vida, em um ciclo de sobrevivência que reflete a sabedoria divina. A natureza, com sua força e beleza, nos lembra constantemente da presença de Deus, que criou todas as coisas com propósito. O instinto de caça dos predadores, a adaptação ao clima extremo e a persistência de cada criatura são provas de que nada foi deixado ao acaso. Assim como os animais seguem o curso determinado por ele, nós também somos chamados a compreender o nosso papel como guardiões da criação, respeitando e cuidando do que foi confiado às nossas mãos. Através da observação da vida selvagem russa, podemos enxergar a mão de Deus em cada detalhe da natureza, desde as árvores que se curvam ao vento até os passos silenciosos dos grandes felinos. O tigre siberiano, considerado o maior felino do planeta, é uma das criaturas mais fascinantes da Rússia Oriental. Vivendo em florestas densas e áreas montanhosas, ele reina absoluto como o predador de topo da cadeia alimentar. Com seu corpo musculoso e pelagem espessa, ele está perfeitamente adaptado para sobreviver aos invernos rigorosos e caçar em vastos territórios. Sua capacidade de emboscar presas grandes, como alces e javalis, é uma prova de sua habilidade predatória. No entanto, para manter sua soberania, ele precisa percorrer áreas extensas, garantindo que haja alimento suficiente para sua sobrevivência. Embora poderoso, o tigre siberiano enfrenta inúmeros desafios para se manter no topo. A destruição de seu habitat natural, devido à expansão humana e atividades de extração de madeira, tem reduzido drasticamente o espaço em que ele pode viver. Além disso, a caça ilegal ainda representa uma ameaça significativa, já que suas partes são valiosas no mercado negro. Mesmo com os esforços de conservação, a população de tigres siberianos continua em risco, forçando-os a competir cada vez mais por territórios menores. A luta por sobrevivência é constante, exigindo cada vez mais adaptação. A vida solitária do tigre siberiano é uma característica que molda suas interações e hábitos diários. Diferente de outros grandes felinos, ele não vive em grupos e precisa contar apenas com sua própria força e estratégia. Esse comportamento solitário o torna ainda mais dependente de vastos territórios e abundância de presas. Quando há escassez de alimento, ele pode percorrer grandes distâncias, cruzando até fronteiras em busca de caça. No entanto, essa independência também o coloca em maior risco, já que o isolamento dificulta a reprodução e perpetuação da espécie. O tigre siberiano não enfrenta apenas o frio extremo da Rússia Oriental, mas também a pressão crescente causada pela perda de habitat. As florestas, que um dia foram vastas e repletas de presas, agora estão sendo reduzidas por atividades humanas, como a extração de madeira e a urbanização. Com menos território, ele é forçado a competir por espaço com outros predadores, o que compromete sua sobrevivência. Além disso, o declínio na população de presas, como cervos e javalis, o obriga a percorrer grandes distâncias em busca de alimento. A caça ilegal também continua sendo um grande desafio para essa espécie, com muitos tigres sendo caçados por suas peles e outras partes valiosas no mercado negro. Apesar dos esforços de conservação e proteção, o comércio ilegal persiste, especialmente em áreas remotas da Rússia Oriental. Isso torna o tigre siberiano uma das espécies mais ameaçadas do mundo. Com a diminuição de sua população, cada tigre sobrevivente se torna essencial para a manutenção da espécie, o que torna a preservação de seu habitat vital. Os esforços de conservação têm sido cruciais, mas ainda enfrentam grandes obstáculos. Projetos de reabilitação,
e programas de reprodução em cativeiro oferecem esperança, mas não são suficientes por si só. A proteção de vastas áreas de florestas é essencial para garantir que o tigre siberiano continue a prosperar na natureza. Além disso, é necessário educar as populações locais sobre a importância de conservar essa espécie, criando incentivos para que a preservação se torne uma prioridade. A sobrevivência do tigre depende tanto da adaptação do animal quanto da ação humana. O tigre siberiano é um mestre da emboscada. Combinando agilidade, força e paciência, ele é capaz de caçar presas muito maiores que ele. Uma de suas técnicas mais impressionantes é a capacidade de se mover silenciosamente através da neve, utilizando a vegetação e o terreno para se esconder. Sua pelagem listrada o camufla perfeitamente na floresta, permitindo que ele se aproxime de suas presas sem ser detectado. Quando a distância é reduzida o suficiente, ele dá o golpe final com uma explosão de velocidade e força. Apesar de ser um predador solitário, o tigre siberiano não caça a esmo. Ele escolhe cuidadosamente suas presas, geralmente animais mais fracos ou jovens, para aumentar suas chances de sucesso. Além disso, ele é incrivelmente paciente, esperando o momento certo para atacar. Esse comportamento o diferencia de outros predadores que podem depender de grupos para caçar. O tigre siberiano pode passar horas, ou até dias, seguindo uma presa antes de realizar o ataque final. Após capturar a presa, o tigre siberiano consome grandes quantidades de carne em uma única refeição, podendo se alimentar até de 40 quilos de uma só vez. Isso é crucial para sua sobrevivência, já que as caçadas bem-sucedidas podem ser espaçadas por longos períodos. Esse predador é altamente territorial e defende suas presas com vigor, garantindo que nenhum outro animal roube sua refeição. O comportamento de caça do tigre siberiano é um reflexo de sua adaptação ao ambiente hostil em que vive. O leopardo do Amur, uma das subespécies mais raras de leopardos, é um caçador silencioso e noturno. Ele vive nas florestas da Rússia Oriental e é conhecido por sua capacidade de se movimentar sem ser visto. Com uma visão aguçada e audição apurada, ele é capaz de detectar presas mesmo nas noites mais escuras. Esse predador se destaca pela sua habilidade de escalar árvores, o que lhe dá uma vantagem tanto para fugir de ameaças quanto para caçar de forma inesperada. Durante o dia, o leopardo do Amur se mantém escondido, descansando em tocas ou entre a vegetação densa para evitar encontros indesejados com outros predadores. À noite, ele sai em busca de presas como cervos, coelhos e pássaros. Sua abordagem é sempre cautelosa e estratégica, garantindo que ele permaneça despercebido até o último momento. Isso lhe dá uma vantagem sobre suas presas, que muitas vezes não têm tempo de reagir quando ele ataca. Apesar de sua impressionante capacidade de caça, o leopardo do Amur enfrenta muitos dos mesmos desafios que o tigre siberiano. A perda de habitat e a caça ilegal reduziram drasticamente sua população, tornando-o um dos felinos mais ameaçados do mundo. Atualmente, acredita-se que existam menos de 100 leopardos do Amur em estado selvagem, o que coloca essa subespécie em risco crítico de extinção. Programas de conservação estão em andamento para proteger os poucos indivíduos restantes e preservar seu habitat. Os lobos da Rússia Oriental são conhecidos por sua organização social altamente desenvolvida e sua habilidade de caçar em matilha. A união dos lobos permite que eles dominem presas maiores e mais fortes, como renas e alces, que seriam difíceis de capturar individualmente. A estratégia de caça em grupo inclui a perseguição contínua, levando a presa ao cansaço até que o ataque final seja desferido. A cooperação entre os membros da matilha é essencial para o sucesso da caçada. Esses lobos vivem em regiões remotas e inóspitas da Rússia Oriental, onde o inverno rigoroso coloca à prova suas habilidades de sobrevivência. Durante essa estação, as presas se tornam escassas e a matilha precisa se movimentar por longas distâncias em busca de alimento. A comunicação entre os lobos é fundamental durante essas caçadas,
com o uso de uivos e outros sons para coordenar os movimentos do grupo. Cada lobo tem um papel específico na caça, tornando o trabalho em equipe eficiente. Além de sua impressionante capacidade de caçar em grupo, os lobos da Rússia Oriental são altamente territoriais. Eles defendem seu território de outras matilhas e predadores, garantindo que haja comida suficiente para sua sobrevivência. No entanto, a interação com humanos tem sido um problema crescente, já que muitas vezes o lobo é visto como uma ameaça ao gado local. O conflito entre lobos e humanos é uma das principais causas de sua caça, o que coloca a população em risco em várias regiões. O lince siberiano, um felino de porte médio encontrado nas florestas da Rússia Oriental, é um predador ágil e extremamente adaptável. Sua pelagem espessa o protege contra o frio extremo, enquanto suas patas largas permitem que ele se mova silenciosamente sobre a neve. Com sua audição apurada e visão aguçada, ele é capaz de detectar presas pequenas, como lebres e roedores, a grandes distâncias. O lince raramente falha em suas emboscadas, utilizando tanto sua furtividade quanto sua velocidade para surpreender suas vítimas. Ao contrário de outros grandes felinos, o lince siberiano caça presas menores, o que o torna menos dependente de vastos territórios. No entanto, ele ainda é altamente territorial, defendendo vigorosamente sua área de caça de outros linces e predadores. Durante o inverno, quando as presas se tornam mais escassas, o lince pode caçar aves e até animais maiores, como veados jovens. Sua capacidade de escalar árvores e se esconder em áreas elevadas também lhe dá uma vantagem sobre outros predadores. Além de sua habilidade predatória, o lince siberiano é um animal solitário, preferindo caçar e viver sozinho. Ele se mantém ativo principalmente ao amanhecer e ao entardecer, quando suas presas são mais vulneráveis. O lince raramente interage com humanos, o que contribui para seu mistério e reclusão nas florestas densas. Embora a caça ilegal e a perda de habitat sejam preocupações para sua sobrevivência, o lince siberiano continua a prosperar nas áreas mais remotas e intocadas da Rússia Oriental. As águias das estepes, majestosas aves de rapina, dominam os céus da Rússia Oriental com suas habilidades de caça. Essas águias são conhecidas por sua visão extremamente aguçada, que lhes permite detectar presas a grandes distâncias, mesmo em movimento. Sua dieta é variada, incluindo pequenos mamíferos, répteis e até outras aves. Elas caçam de forma solitária, planando sobre vastas áreas abertas antes de mergulharem rapidamente para capturar suas vítimas com suas garras poderosas. Durante o inverno, quando as presas se tornam escassas, as águias das estepes exibem comportamentos migratórios, voando para regiões mais quentes em busca de alimento. Elas são extremamente adaptáveis e podem caçar em uma variedade de ambientes, desde planícies até áreas montanhosas. Sua presença é um sinal de um ecossistema saudável, já que as águias dependem de uma abundância de presas para sobreviver. Além disso, elas desempenham um papel crucial no controle das populações de pequenos mamíferos e outros animais. Apesar de sua imponência, as águias das estepes enfrentam ameaças devido à perda de habitat e envenenamento acidental causado por pesticidas. Esforços de conservação estão em andamento para proteger essas magníficas aves, mas sua população ainda está em declínio em algumas áreas. No entanto, sua habilidade de adaptação e resistência continua a impressionar pesquisadores, que as veem como símbolos da vida selvagem intocada do extremo Oriente Russo. O urso pardo da Rússia Oriental, também conhecido como Ursus arctos, é um dos maiores predadores terrestres da região. Com sua imponente força e tamanho, ele ocupa o topo da cadeia alimentar e é um predador oportunista, alimentando-se de uma ampla gama de alimentos, desde frutos e raízes até grandes mamíferos. Durante a primavera e o verão, o urso se farta, preparando-se para os longos meses de hibernação no inverno. Sua estratégia de sobrevivência envolve acumular gordura suficiente para sustentar seu corpo durante o período em que ele fica sem se alimentar. A hibernação é um processo crucial para o urso pardo,
e ele constrói tocas profundas em áreas remotas e seguras da floresta. Durante esse período, seu metabolismo diminui drasticamente e ele pode passar meses sem comer ou beber. Quando a primavera chega, o urso emerge mais magro e faminto, pronto para reabastecer suas reservas de energia. Apesar de sua aparência lenta e pesada, o urso é surpreendentemente ágil, capaz de correr a altas velocidades quando necessário, seja para caçar ou para defender seu território. Os ursos pardos da Rússia Oriental raramente entram em contato com humanos, vivendo principalmente em áreas remotas e densas. No entanto, com a expansão humana e a diminuição de seu habitat, esses encontros têm se tornado mais comuns. Apesar de serem predadores formidáveis, os ursos evitam o confronto com humanos, preferindo fugir. Ainda assim, sua presença é vital para o ecossistema, ajudando a controlar populações de herbívoros e espalhando sementes por onde passam. Os rios e lagos da Rússia Oriental são habitados por uma variedade de predadores aquáticos que desempenham um papel essencial no ecossistema local. A lontra eurasiática, por exemplo, é uma exímia caçadora, conhecida por sua habilidade de nadar e capturar peixes com agilidade impressionante. As lontras são extremamente territoriais e utilizam suas habilidades de caça para garantir sua sobrevivência, alimentando-se principalmente de peixes, crustáceos e pequenos mamíferos aquáticos. Outro predador icônico dessas águas é o esturjão, um peixe antigo que pode atingir tamanhos enormes e é altamente valorizado por suas ovas, conhecidas como caviar. Embora o esturjão não seja um predador no sentido tradicional, ele desempenha um papel fundamental como regulador das populações de peixes menores. Sua dieta consiste de organismos bentônicos, que ele suga do fundo dos rios com sua boca especializada. O esturjão é uma espécie em risco, devido à pesca excessiva e à destruição de seu habitat, mas continua a ser uma presença marcante nos ecossistemas aquáticos da Rússia Oriental. Além desses dois predadores, as aves aquáticas também desempenham um papel importante na cadeia alimentar aquática. Águias e falcões frequentemente pescam nos rios e lagos, utilizando suas garras afiadas para capturar peixes e outros pequenos animais aquáticos. Essa interação entre predadores terrestres, aquáticos e aéreos cria um ecossistema equilibrado, onde cada espécie desempenha um papel vital na manutenção da biodiversidade da região. Nas bordas orientais da Rússia e em regiões adjacentes da Mongólia, a hiena aparece como um predador oportunista. Diferente das suas parentes africanas, a hiena da Mongólia é menor e menos conhecida, mas não menos adaptada ao ambiente. Esse animal é principalmente um necrófago, mas não hesita em caçar pequenos mamíferos e aves quando a oportunidade surge. Sua mandíbula poderosa e estômago resistente permitem que ela consuma carcaças em decomposição que outros predadores evitariam. Vivendo em regiões áridas e montanhosas, a hiena mongol deve enfrentar extremos de temperatura e a escassez de alimento. Ela se adapta, mudando sua dieta de acordo com a disponibilidade, desde restos deixados por outros predadores até vegetação, quando a caça é escassa. Seu olfato é tão apurado que pode detectar uma carcaça a quilômetros de distância, e sua capacidade de percorrer longas distâncias à noite a ajuda a sobreviver em ambientes difíceis. Embora a hiena da Mongólia seja um animal resistente, ela enfrenta as mesmas ameaças de outros predadores, como a perda de habitat e a caça. Muitos agricultores locais veem a hiena como uma praga, temendo que ela ataque o gado, o que levou a um aumento na caça desse animal. No entanto, é importante reconhecer o papel vital que as hienas desempenham no ecossistema, ajudando a limpar carcaças e a manter o equilíbrio das populações de outras espécies. A raposa siberiana, também conhecida como raposa ártica, é um exemplo impressionante de adaptação ao clima extremo da Rússia Oriental. Sua espessa pelagem branca não só oferece isolamento térmico, como também lhe proporciona excelente camuflagem nas paisagens cobertas de neve. Esses pequenos predadores são extremamente astutos e conhecidos por sua habilidade de caçar presas menores, como roedores e aves.
Utilizando seu faro apurado, a raposa consegue localizar presas mesmo sob a neve profunda, cavando rapidamente para capturá-las. Durante o inverno, quando a comida é escassa, a raposa siberiana recorre a comportamentos oportunistas para sobreviver. Ela pode seguir predadores maiores, como ursos e lobos, esperando para se alimentar dos restos deixados para trás. Essa estratégia de sobrevivência demonstra sua resiliência em ambientes adversos. Além disso, sua capacidade de armazenar gordura durante os meses de verão e outono é essencial para enfrentar o rigoroso inverno. Embora seja um animal relativamente pequeno, a raposa siberiana é territorial e protege suas áreas de caça contra outras raposas. Em situações de escassez extrema, essas raposas podem até migrar por longas distâncias em busca de alimento. No entanto, apesar de seus esforços, a perda de habitat e as mudanças climáticas representam desafios significativos para a sobrevivência dessa espécie. A capacidade de adaptação da raposa siberiana, entretanto, continua a ser um exemplo inspirador da vida selvagem no Extremo Oriente. Os grandes predadores da Rússia Oriental, como o tigre siberiano e o urso pardo, ocupam o topo da cadeia alimentar e desempenham um papel crucial no equilíbrio do ecossistema. Ao controlar as populações de herbívoros, esses predadores garantem que a vegetação local não seja devastada, o que beneficia todo o ecossistema. A presença de predadores de topo é um indicador de um ambiente saudável, onde a biodiversidade é preservada. A ausência deles pode levar a um crescimento descontrolado de presas, resultando na degradação do habitat. Além disso, os grandes predadores influenciam o comportamento das espécies presas. Sabendo que estão sendo caçados, animais como cervos e alces mudam seus padrões de movimentação e alimentação, evitando áreas de risco. Esse comportamento mantém o equilíbrio entre predadores e presas, evitando a superpopulação de qualquer uma das espécies. A interação entre predadores e presas é um jogo constante de adaptação e sobrevivência, que molda os ecossistemas de maneira complexa. No entanto, com a interferência humana, como a caça excessiva e a destruição do habitat, o delicado equilíbrio entre predadores e presas pode ser interrompido. A conservação dos grandes predadores é fundamental para manter a saúde dos ecossistemas da Rússia Oriental. Programas de proteção têm sido essenciais para garantir que esses predadores continuem desempenhando seu papel vital na natureza. Ainda assim, a conservação exige esforços contínuos para manter o equilíbrio dinâmico que define a vida selvagem dessa região. A rena selvagem, também chamada de caribu, é uma das presas mais frequentes dos grandes predadores da Rússia Oriental, como lobos e tigres siberianos. Vivendo em grandes manadas, as renas são constantemente desafiadas a escapar dos predadores que as seguem de perto. Para evitar serem capturadas, as renas confiam em sua velocidade e resistência, percorrendo longas distâncias em busca de áreas seguras e com alimento abundante. Sua capacidade de migrar é essencial para sua sobrevivência. No entanto, a migração das renas é acompanhada de perto por predadores. Lobos, em particular, formam matilhas para cercar e isolar indivíduos mais fracos ou jovens, aumentando suas chances de sucesso. Os tigres, por outro lado, dependem de emboscadas, atacando renas que se afastam do grupo. Esse equilíbrio predador-presa é parte fundamental do ecossistema da tundra e das florestas boreais da Rússia Oriental, mantendo as populações de ambos sob controle. A relação entre as renas e seus predadores tem se complicado com as mudanças climáticas e a expansão humana. À medida que o habitat das renas se reduz e as rotas de migração são interrompidas, esses animais se tornam alvos mais fáceis. Para os predadores, isso pode significar uma oferta maior de presas a curto prazo. Mas a longo prazo, o desequilíbrio pode prejudicar todo o ecossistema. A preservação das rotas de migração e das áreas de alimentação das renas é crucial para manter essa relação natural intacta. A migração de grandes manadas de herbívoros, como as renas e os alces, é um fenômeno natural que molda a dinâmica de caça na taiga russa.
Esses animais percorrem grandes distâncias em busca de pastagens mais férteis, movendo-se sazonalmente conforme a disponibilidade de alimento e as mudanças climáticas. Essa migração atrai os grandes predadores da região, como lobos e tigres, que seguem de perto as manadas, aproveitando as oportunidades de caça ao longo do caminho. Para os predadores, a migração representa uma oportunidade valiosa, já que durante o verão e a primavera, as manadas estão em maior número, tornando mais fácil capturar presas. No entanto, o inverno apresenta um desafio maior, com as presas se tornando mais escassas e a competição entre predadores aumentando. A capacidade dos predadores de antecipar e seguir as rotas de migração é crucial para sua sobrevivência. Durante essas viagens, o equilíbrio entre presas e predadores se mantém em constante adaptação. Com as mudanças climáticas, as rotas de migração das presas estão sendo alteradas, o que pode dificultar a sobrevivência dos predadores que dependem dessas viagens sazonais. Isso afeta não só a dinâmica de caça, mas também a regeneração das áreas pastoreadas, que dependem do movimento cíclico das manadas. A preservação dessas rotas e o monitoramento das mudanças nos padrões migratórios são essenciais para manter o equilíbrio ecológico da região. O inverno rigoroso da Rússia Oriental é um verdadeiro teste de sobrevivência para os predadores da região. Com temperaturas que podem cair abaixo de menos 30 graus, os recursos alimentares tornam-se escassos e os predadores precisam adaptar suas estratégias de caça para sobreviver. Muitos deles, como o tigre siberiano e o urso pardo, dependem de reservas de gordura acumuladas durante os meses mais quentes para suportar a falta de alimentos. Outros, como os lobos, intensificam suas caçadas em matilha, aproveitando a vulnerabilidade das presas no inverno. Durante essa estação, os animais de grande porte, como renas e alces, tornam-se alvos mais fáceis para os predadores, pois a neve profunda reduz sua capacidade de fugir. O ambiente inóspito também limita a capacidade de esconderijo das presas, forçando-as a correr maiores riscos para encontrar alimento. A sobrevivência dos predadores depende de sua habilidade de resistir ao frio e de se adaptar às mudanças nos padrões de caça. Para muitos, o inverno é uma época de escassez, onde cada refeição pode fazer a diferença entre a vida e a morte. A hibernação é uma estratégia adotada por alguns predadores, como o urso pardo, para evitar a dureza do inverno. Enquanto isso, os predadores que permanecem ativos, como os tigres e lobos, continuam suas caçadas, muitas vezes enfrentando longas jornadas em busca de presas. As interações entre predadores e presas se intensificam, e o equilíbrio ecológico da taiga se torna ainda mais frágil durante esses meses. O inverno é, sem dúvida, a estação que mais molda o comportamento e as estratégias de sobrevivência dos predadores da Rússia Oriental. Na Rússia Oriental, a relação entre predadores e suas presas é um delicado equilíbrio que define o ciclo de vida no ecossistema local. Tigres, lobos e ursos precisam caçar para sobreviver, mas não são os únicos que dependem dessa interação. Suas presas, como alces e renas, desenvolveram estratégias de defesa ao longo de milênios, como velocidade, resistência e até migrações sazonais para escapar desses predadores. O jogo entre predador e presa é constante, onde tanto a caça quanto a fuga se tornam uma questão de vida ou morte. Os predadores mais eficazes são aqueles que sabem identificar as fraquezas de suas presas. Tigres utilizam emboscadas, lobos dependem do trabalho em equipe e ursos, apesar de serem onívoros, não hesitam em caçar quando a oportunidade aparece. Por outro lado, as presas dependem de seus sentidos apurados e, em muitos casos, da proteção dos grupos, como as grandes manadas de renas, para evitar os ataques. Cada lado busca se adaptar melhor às circunstâncias, criando um ciclo evolutivo onde a sobrevivência está no centro de tudo. Quando o equilíbrio entre predadores e presas é quebrado, seja pela intervenção humana ou por mudanças climáticas, todo o ecossistema é afetado. A ausência de grandes predadores pode causar uma explosão nas populações de herbívoros,
o que levaria à degradação das florestas e pastagens. Por isso, a proteção dos predadores de topo, como o tigre siberiano e o urso pardo, é essencial para a manutenção do equilíbrio natural na Rússia Oriental, garantindo que o ciclo de caça e fuga continue. A conservação do tigre siberiano não é apenas uma questão de salvar uma espécie ameaçada, mas também de proteger todo o ecossistema da Rússia Oriental. Como predador de topo, o tigre desempenha um papel vital na regulação das populações de herbívoros, evitando que elas cresçam descontroladamente e causem desequilíbrios ecológicos. Sem a presença do tigre, espécies como cervos e alces poderiam se reproduzir em excesso, destruindo a vegetação e, consequentemente, afetando outras formas de vida que dependem dessas áreas. Esforços de conservação têm sido realizados nas últimas décadas, com programas que envolvem desde a criação de áreas protegidas até campanhas de combate à caça ilegal. O tigre siberiano foi vítima de uma queda acentuada em sua população durante o século XX, principalmente devido à caça e à destruição de seu habitat. No entanto, graças ao empenho de ambientalistas e governos locais, sua população tem se recuperado lentamente, ainda que continue vulnerável. A luta pela preservação do tigre siberiano está longe de terminar. Além das iniciativas locais, é necessário um esforço global para combater o comércio ilegal de partes de tigre e garantir que suas florestas permaneçam intactas. A conscientização pública sobre a importância desse predador é essencial, assim como o envolvimento de comunidades locais em projetos de conservação. O destino do tigre siberiano está intrinsecamente ligado ao futuro das florestas da Rússia Oriental e à saúde de seu ecossistema. O leopardo do Amur, uma das subespécies mais raras de felinos no mundo, vive nas florestas remotas da Rússia Oriental e é conhecido por sua beleza e sua agilidade. Infelizmente, ele também está entre os felinos mais ameaçados de extinção. Com menos de 100 indivíduos restantes na natureza, o leopardo do Amur está à beira do desaparecimento. Sua pele manchada o tornou um alvo valioso para caçadores ilegais, e a destruição de seu habitat pelas atividades humanas tem restringido seu território. A caça ilegal e a perda de habitat são os principais motivos que colocaram essa subespécie em perigo. O desmatamento, especialmente para a exploração madeireira e a expansão da agricultura, tem reduzido drasticamente as áreas onde o leopardo pode viver e caçar. Além disso, a caça furtiva, alimentada pelo mercado negro, continua sendo uma ameaça constante, mesmo com leis rigorosas de proteção. Sem acesso a grandes áreas de floresta e presas suficientes, o futuro dessa espécie parece cada vez mais incerto. Apesar do cenário sombrio, há esforços significativos sendo feitos para salvar o leopardo do Amur. Programas de conservação, como a criação de reservas naturais e a reintrodução de leopardos criados em cativeiro na natureza, oferecem uma esperança. A conscientização global sobre a situação dessa espécie também tem crescido, com campanhas educacionais e de arrecadação de fundos. Proteger o leopardo do Amur é vital para preservar a biodiversidade da Rússia Oriental e garantir que este magnífico predador continue a existir nas florestas onde pertence. Além dos grandes felinos e ursos, a Rússia Oriental abriga uma variedade de predadores menos conhecidos, mas igualmente fascinantes. Entre eles estão os pequenos mustelídeos, como o arminho e a marta, que caçam roedores e aves menores. Esses predadores podem passar despercebidos, mas desempenham um papel crucial no controle das populações de presas pequenas, mantendo o equilíbrio nos ecossistemas locais. Embora pequenos em tamanho, eles são extremamente ágeis e adaptáveis às florestas densas e ao clima severo da região. Outro predador pouco conhecido, mas vital para o ecossistema da Rússia Oriental, é o lobo-guará, uma espécie rara que combina características de lobos e raposas. Esse animal vive em áreas montanhosas e é conhecido por sua dieta variada, que inclui pequenos mamíferos, aves e até insetos. Sua habilidade de sobreviver em ambientes difíceis o torna uma peça-chave no ecossistema local,
mas ele também enfrenta ameaças semelhantes às dos grandes predadores, como a perda de habitat e a caça ilegal. Esses predadores menos conhecidos podem não receber a mesma atenção que tigres e leopardos, mas são igualmente importantes para a saúde do ecossistema. Sua presença ajuda a manter o equilíbrio, controlando as populações de presas menores e evitando surtos de doenças que poderiam afetar toda a cadeia alimentar. Proteger essas espécies invisíveis é fundamental para garantir a diversidade e o funcionamento saudável da vida selvagem na Rússia Oriental. Ao contemplar a vida selvagem da Rússia Oriental, somos levados a refletir sobre a grandiosidade de Deus e seu poder criador. Os predadores que dominam essas terras, com suas habilidades extraordinárias de sobrevivência e caça, são um lembrete vivo da perfeição com que o mundo foi projetado. Deus, em sua infinita sabedoria, estabeleceu um equilíbrio delicado entre todas as formas de vida, onde cada criatura tem seu papel, e tudo segue o ciclo natural da existência. Assim como esses predadores dependem da preservação de seus habitats para continuar sua luta pela vida, nós, como seres humanos, também temos a responsabilidade de proteger o que foi dado por Deus. Preservar a natureza não é apenas um dever moral, mas uma forma de honrar o Criador, que nos deu este mundo para cuidar e valorizar. Assim como o tigre siberiano precisa da floresta para sobreviver e os lobos da cooperação em suas matilhas, também nós dependemos de Deus para guiar nossas ações e decisões. Cuidar do planeta, dos animais e da natureza é uma forma de demonstrar gratidão pela obra que Ele criou e nos confiou. Que possamos aprender com esses predadores a resiliência, a coragem e a perseverança, e que, através de nossas ações, possamos preservar essa criação divina para as futuras gerações. Afinal, tudo o que está na Terra é reflexo da bondade e perfeição de Deus, e protegê-la é também proteger a nós mesmos.